Tem muita gente que passa meses, anos para juntar um dinheirinho, começar a investir, começar a ganhar um dinheiro, uns dividendos legal e de vez em ganhar acaba perdendo. Então eu preparei essa lista aqui com os 7 piores erros cometidos por iniciantes quando eles começam a investir. Então fica até o final e vê se você não está cometendo nenhum erro desses aí, beleza? Fala pessoal, eu sou o Matheus e seja muito bem-vindo ao Projeto Liberdade. Aqui você já sabe, é direto ao assunto, então vamos lá. Erro número 1. Investir por recomendação de amigo. Quem não tem aquele amigo que sabe a criptomoeda do momento, milagrosa, que está subindo sem parar, ou aquela ação que não tem erro, que vai ganhar dinheiro na certa e acaba perdendo, né? Às vezes o cara que te recomenda isso, ele nem tá na má intenção, mas ele não estudou direito aquilo, ele não sabe direito o que ele tá falando e você acaba perdendo dinheiro junto com ele. Quando não é aquele cara que te chama para um esquema de pirâmide, que você vai perder dinheiro na certa. Então a dica aqui é, faça sua própria pesquisa, estude por conta própria, estude de verdade sobre os investimentos que você vai fazer. Você batalhou muito para juntar esse dinheiro, você não pode colocar em qualquer lugar. E quem comete esse erro geralmente comete o número 2 também. Então vamos lá, erro número 2, não diversificar. Aquele cara que acredita que é só o Bitcoin que pode ser investimento, ou que ele vai comprar uma ação só. O cara coloca todos os ovos na mesma cesta. Você não pode arriscar numa empresa, em um segmento só. Porque e se aquele segmento der errado? O que vai acontecer? Você vai perder todo o seu dinheiro? Mesmo bons investimentos, às vezes podem dar errado. Então você tem que diversificar por segmento, por tipo de empresa ou de imóvel que você está investindo. Então você tem que diversificar por segmento, que tipo de investimento você está fazendo, que região é que você está investindo, para assim montar uma carteira sólida, uma carteira que vai estar bem em todos os momentos, independente da notícia, independente do cenário de crise, cenário eleitoral. Imagina só, você vai lá, você coloca tudo numa empresa, sei lá, de geração de energia elétrica. E no outro mês surge uma nova tecnologia, uma placa solar com muita eficiência e aquela empresa perde seus principais clientes. Você vai fazer o quê? Esse dinheiro que você investiu não vai te fazer falta? Garanto que vai. Então, por isso que você investe espalhado em vários tipos diferentes. Ou se não, você comprou criptomoeda do momento, que não podia dar errado, que era perfeita, e um hacker foi lá, invadiu, roubou tudo e agora aquela moeda vale zero. Você perdeu todo o seu dinheiro, porque você não diversificou, não é nem porque o investimento era ruim. Então, você está disposto a arriscar tudo pelo investimento você acredita? Não, né? Você está certo. Erro número 3, e esse eu tô vendo muita gente cair o tempo todo, cara. Acreditar em gurus. Cada ano surge um novo com uma promessa nova de ficar rico. É day trade, opções binárias, tigrinho. Sempre com a promessa que você vai ficar rico fácil. E os únicos que ficam ricos são eles. Então muito cuidado com essa gente que fica ostentando carrão, mansão. Geralmente esses caras não têm conteúdo e eles ficam tentando te pegar pelo seu desejo de consumo. E depois te empurrar um curso inútil, um curso de como vender curso ou algum investimento furada. Erro número 4, não ter reserva de emergência. E esse eu confesso que foi um dos erros que eu mais me ferrei. Eu estudava, lia livros de investimento, estava aprendendo tudo certinho, escolhia uma boa ação, um bom FII para investir. E depois de um tempo eu precisava vender tudo, porque aparecia algum imprevisto e eu não tinha dinheiro, não tinha uma reserva. Então eu precisava vender muitas vezes com prejuízo aquilo que eu tinha comprado e perdia toda a valorização. Eu lembro em 2020, quando eu comprei umas ações do Banco Inter a uns R$20, mais ou menos, 20 e poucos. E pouco tempo depois eu tive que vender, porque o meu notebook pifou e eu não tinha dinheiro para comprar outro. Eu precisava de outro para faculdade, para o trabalho. E sempre que acontecia isso, parecia que era Deus querendo me mostrar como que eu estava sendo burro. Pouco tempo depois a ação disparava. Essa ação mesmo do Banco Inter, ela chegou a bater 80 em alguns meses depois. Então eu perdi toda essa rentabilidade que poderia ter, que poderia hoje estar com muito mais patrimônio, porque eu não criei uma reserva de emergência. Então a dica é, faça uma reserva de emergência em renda fixa. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre reserva de emergência. Então se inscreve aqui nesse canal para você não perder esse vídeo. Reserva de emergência é muito importante. Erro número 5, movimentar demais a carteira. A gente começa a investir e quer aquela emoção de investir lá dos filmes de Hollywood, né? Comprando, vendendo o tempo todo, lucrando de um dia para o outro. E não é assim, as coisas demoram a acontecer. Então depois que você faz uma análise de uma empresa, de um FII, de uma renda fixa para investir,
investir, confia na análise que você fez. Lógico, você vai continuar estudando, mas não decide vender do nada só para comprar uma outra oportunidade que apareceu. Isso não é legal. Investir é mais paciência do que inteligência, muitas vezes. Se você ficar movimentando demais a carteira, pode ser que você vai pagar taxa, pagar corretagem. É quase certo que quem movimenta muito a carteira perde dinheiro, principalmente se for iniciante. Então compra os seus FIIs, as suas ações ali e confia, cara. Confia que você fez uma boa análise. O erro número 6. Pagar altas taxas em corretoras. Quem está começando geralmente começa com pouco dinheiro e você não tem dinheiro para perder para ficar pagando taxa. Imagina, se você investe R$100 por mês e paga R$10 de taxa, então você precisa de mais de 10% só para você ter de volta o dinheiro que você pagou de taxa. Mais de 10% de rentabilidade. Isso é muito difícil. A taxa ela pode acabar corroendo a sua rentabilidade ao longo do tempo. Então procure corretoras taxa zero. Se não der, igual corretoras para investir fora do país, que às vezes não tem taxa zero, procura a mais barata. Aqui vai te servir os serviços que você vai usar de forma mais barata possível. Vou fazer um vídeo também comparativo das corretoras, tanto das nacionais como das de fora do país. Então, de novo, se inscreve aqui se você não se inscreveu ainda, para você não perder esse vídeo, parar de ficar pagando taxa em corretora. Tem taxa às vezes que você nem sabe que você está pagando, que as corretoras escondem de você. O 7 e último erro, que é o que vai fazer você cometer todos os outros erros dessa lista: não estudar. Porque se você não estuda, cara, você vai cair na lábia de guru, você vai seguir recomendação do amigo, você não vai saber que taxa você está pagando na corretora, você não vai diversificar. Então você tem que permanecer estudando. Mesmo que você vá investir pelos próximos 50 anos, você tem que passar esses 50 anos estudando. Você não precisa virar um expert em economia internacional, em nada do tipo, mas você precisa saber mais ou menos como funciona aquela empresa que você está comprando, o que ela produz, por que ela é competitiva, qual que é a lucratividade dela, como que ela está crescendo. Mas se você está aqui, provavelmente você já é um cara legal, já é um cara que estuda, já está no caminho certo. Então vamos estudar junto sobre investimento. Vamos, vem comigo. Até cansou. Espero que não tenha assustado ninguém, né? São muitos erros que a gente precisa fugir deles, mas com o tempo você vai pegando jeito. E você que está começando ou ainda vai começar a investir, presta atenção nesses erros, porque muita gente comete eles. E se você começar sem errar, sem fazer esses erros besta, você tem uma tendência muito mais alta de conseguir uma alta rentabilidade, perceber bons dividendos. Então vai na fé, investir é muito legal, investir é uma jornada fantástica. Resumo rápido antes de acabar o vídeo, tá? Primeira dica, pesquise por conta própria. Segunda, diversifique. Terceira, não acredite em gurus. Quarta, faça uma reserva de emergência em renda fixa. 5, não fique diversificando demais a carteira. 6, pague o mínimo de taxas possível. E 7, a principal de todas, estude sempre. E agora você já sabe de tudo isso, comenta aqui embaixo. Qual desses erros você já cometeu? Qual desses você acha que é o pior? Valeu, até o próximo vídeo.